Boa tarde a todos. Obrigado pelo prestígio a esta apresentação. O Grêmio, depois de uma semana da saída do técnico Luiz Felipe, fez a escolha do seu novo treinador. E o conceito é um conceito principalmente de valor clubístico. É um conceito de uma estrutura que está sendo montada, de uma nova formatação do futebol do Grêmio, de uma nova situação de comportamento, cujo valor principal são hábitos e mudanças culturais de fazer o futebol aqui no clube. Hoje, nós temos praticamente todos aqueles que trabalham conosco, seja os auxiliares, seja o preparador físico, seja o auxiliar técnico, seja aquele que o Roger está trazendo com ele para trabalhar, seja o próprio Roger, sejam todos aqueles de apoio da formatação das comissões, da comissão técnica, incluindo também a base, formados por pessoas que trabalharam e que se formaram aqui dentro do clube. Alguns foram jogadores, outros foram técnicos preparados, mas basicamente todos foram forjados do ponto de vista do futebol, dos valores, da cultura dentro do Grêmio. O que nós estamos tentando resgatar aqui é um valor rigorosamente de uma nova cultura coletiva, de um processo de decisão coletiva, de uma convivência comprometida, não com a responsabilidade de um, mas de todos, que possam estabelecer um comportamento, acima de tudo, de solidariedade, seja na derrota, seja na vitória, compartilhando os resultados. O Grêmio busca sua reidentificação cultural e acha e entende que o Roger terá a condição desse processo, mas terá a condição, com todo esse espírito, com todo esse conjunto, com toda essa cultura trazida na bagagem. E acho que nós vamos ter nele um comandante que vem aqui da conversa de ontem de noite que tivemos por volta de em torno de 20 minutos, mas uma conversa extremamente promissora, porque estamos conversando com um gremista que mora na aldeia, que conhece o elenco, que conhece os jogadores que estão subindo, que conhece tudo sobre aquilo que diz respeito ao futebol do Grêmio, que conhece os valores do clube, sabe do que estamos falando, não estamos colocando na cabeça dele absolutamente nada de novo, e o conceito dessa formatação de postura e de compostura é exatamente aquilo que estamos buscando. O Roger chega conosco aqui numa missão, e ele sabe perfeitamente disso, muito da sua também autoafirmação profissional. Não é questão de estar preparado, não. Não é questão disso ou daquilo em relação ao grupo de futebol. Ninguém aqui tem dúvida da capacidade técnica, intelectual, do alto nível de preparação que o Roger adquiriu nesse período. O futebol nos prepara sucessos por conta das nossas preparações, ou também sucesso por conta das questões dos enfrentamentos que se faz nos clubes, da própria partida, dos próprios resultados, e aí acontece aquilo. Mas se há alguém que chega preparado com a perspectiva de cumprir o papel de formador de grandes técnicos do futebol brasileiro, que já fez muito, nesse momento aqui no Grêmio, quem chega é o Roger. Tem todos os requisitos para chegar a uma grande carreira. Nós não estamos apenas depositando e entregando para ele um departamento, porque nós vamos compartilhar. Quando eu falo isso, direção, gremistas, torcida, jogadores, seus colegas de trabalho, nós vamos compartilhar um ambiente que será um ambiente extremamente solidário e promissor para chegarmos aos títulos que tanto almejamos e que tanto queremos. Por isso, Roger, seja muito bem-vindo ao teu clube formador, ao teu clube do coração, àquele clube que te projetou no futebol, àquele clube que tu aprendeu os valores de vida, que tu aprendeu os valores do esporte e que agora tu fará, na tua função de técnico aqui, a transmissão de todo o teu conhecimento para que o Grêmio siga o rumo nos tempos modernos, nos tempos de hoje, na contemporaneidade, buscando os valores do passado, mas criando as condições para que o Grêmio produza nesses nossos novos valores de construção do nosso clube. Parabéns para ti, cumprimentos para ti. O clube deseja um grande sucesso, estamos juntos, solidários, estamos absolutamente prontos para te dar todas as condições que tu trabalhe de uma maneira tranquila, que possa obter os teus resultados, que o Grêmio será, tenho certeza, já este ano um vencedor contigo. Muito obrigado por teres aceito o convite do Grêmio
e muito obrigado também por participar dessa nova construção do clube. Presidente, muito obrigado pelas palavras. Quando o senhor tocou no que diz respeito à minha formação como cidadão e desportista, eu a fiz quase toda aqui dentro do clube. Daqui eu saí com quase 30 anos, formado como homem e um desportista do futebol atual. E voltar para casa nesse momento, para mim, é uma satisfação. É um orgulho, acima de tudo, poder estar diante do comando desta instituição centenária e que muito me ofereceu. Voltar para casa é uma satisfação, um prazer enorme. Eu sei o trabalho e a responsabilidade que eu assumo nesse momento, presidente. Mas eu tenho absoluta certeza que a gente pode construir algo muito positivo, resgatar muita coisa, reviver muitas alegrias, construindo uma equipe competitiva e que o nosso torcedor se identifique plenamente da arquibancada com o que dentro de campo os nossos atletas vão nos proporcionar. Muito obrigado, presidente. Roger, boa tarde. Analisando o grupo atual do Grêmio, que ideias, concepções de futebol, estilo de jogo você pretende implementar na equipe, conceitos que vão ser a sua marca no Grêmio? E, diante disso, de tudo isso, é possível o torcedor sonhar com vaga na Libertadores, com título? Que meta? Com relação à formatação de equipe, estilo, o comportamento tático que a gente vem adotar, o mais importante é eu conseguir, antes de qualquer esquema tático que você se propõe a fazer, a gente conseguir identificar dentro das características desses jogadores qual o modelo mais adequado, que a gente pode explorar todas as suas capacidades técnicas, atléticas. E mais do que o modelo tático, eu consegui formatar comportamentos dentro de campo que nos permitam vencer. Hoje se fala muito na modernidade do futebol, mas a gente sabe que hoje o moderno é a gente conseguir ser intenso, o moderno é conseguir estar concentrado, moderno é conseguir você aplicar todo o seu talento técnico, físico, atlético em prol de um objetivo de grupo, coletivo. Eu tenho, por pensamento e filosofia de futebol, fui um jogador de defesa, mas que como lateral eu circulava por todas as fases da construção do jogo, defendendo, criando, jogada semifinal. Desejo ter uma equipe competitiva, mas acima de tudo que tenha a cara do Grêmio, jogando um bom futebol. Roger, a gente te viu aqui, mas era um trabalho limitado, né? Tu tinhas que auxiliar, é a função exatamente. Agora, com mais liberdade, o que tu já mostrou um pouquinho das tuas ideias, mas o que tu conseguiu evoluir nas duas passagens principais por clubes gaúchos e o que tu aprendeu e agregou na tua trajetória como técnico, como cara responsável por um elenco e agora, imagino, com um desafio muito maior que é o Grêmio? Sem dúvida. O que eu identifiquei... a importância no momento, há 2 anos passados, de ter deixado, ter tomado a decisão de deixar o cargo de auxiliar técnico, foi justamente porque eu entendia que eu devia cumprir essa outra etapa, essa etapa final da minha construção da carreira, que era justamente ser o comandante principal das equipes que eu almejava trabalhar. Porque, como você frisou, realmente há uma diferença entre você ser um auxiliar que temporariamente cumpre
né, uma função em você gerir um grupo, montar um grupo, administrar um grupo, né, fazer o planejamento todo, né, há uma distância e que durante esse período, né, que eu estive no mercado, eu pude ter essa experiência que me agregou muito para que nesse momento eu pudesse estar de volta e me colocar à disposição do clube. Roger, você foi jogador e auxiliar do Renato, né? Foi jogador e hoje sucede Felipão. Foi auxiliar aqui no Grêmio do Luxemburgo. Tendo essa experiência e majoritariamente no Grêmio, o que você traz de toda essa passagem para agora ser o comandante técnico? Eu também posso citar outros, né, vários treinadores que, como jogador e também como auxiliar, foram importantes nessa minha construção. Mas o que eu trago dentro de mim é o DNA da cria da casa e que me permite identificar, assim, com muita clareza e muita facilidade, o que o torcedor deseja ver no time do Grêmio, né? O que o torcedor almeja, né? A forma como o torcedor gostaria de ver a sua equipe se comportando dentro de campo. Essa vantagem competitiva eu tenho pelo fato de ter vivido todos os anos, praticamente, da minha trajetória como profissional aqui dentro. Né? E isso agregado ao conhecimento externo, né, que eu também construí, ou seja, na faculdade de Educação Física, ou seja, nas experiências que eu tive fora, né, me permitem ter a capacidade de fazer uma leitura adequada, precisa e rápida para poder intervir quando necessário. Agora, Roger, você acha que vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar por conta do teu passado no Grêmio? E já avançando um pouco, queria que você falasse do nível do Campeonato Brasileiro. Você devia estar em casa assistindo, acompanhando os jogos. Então, o que me trouxe de volta para o clube foi, sem dúvida, essa minha recente trajetória, né, como treinador das equipes do interior do Rio Grande do Sul, e muito a minha trajetória, né, como formado dentro do clube. E isso, ter vindo da categoria de base do clube, me permite ver muitas coisas, que eu consiga, como eu disse, intervir e poder colaborar com a minha capacidade como treinador. E no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro, é um campeonato duro, difícil, longo e que premia aquela equipe que consegue, ao longo da competição, ter uma regularidade, mas uma regularidade alta. E, sem dúvida nenhuma, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. E eu acho que a gente está preparado para isso. Roger, primeiro, parabéns pelo retorno. E queria te perguntar como é uma proposta do clube. E na tua passagem como auxiliar, tu trabalhava muito também com observação dos jogos, da base, dos jogadores. Isso também te facilita por já conhecer algumas das características dos jogadores que tu viste lá atrás e projetando o que eles podem fazer hoje no time? Facilita bastante. Eu tive, desse grupo do Grêmio hoje, talvez eu conheça 90% dele e 100% dos meninos. Porque, como você frisou, na minha passagem anterior como auxiliar, eu fazia parte, né, da comissão técnica permanente e como responsabilidade de fazer essa transição, né, dos meninos da base para o profissional, né, dando essa vivência para eles. Então, eu conheço com profundidade a característica desses jogadores e, por conhecer com profundidade a característica desses jogadores, eu terei a facilidade de poder identificar onde melhor utilizá-los, né, o que eles podem me oferecer e a forma com que, né, eles colocam à disposição para mim. Roger, o torcedor do Grêmio está absolutamente feliz e cheio de esperança de novo com o teu retorno, tu que tem um passado tão vitorioso no clube. Futebol é equilíbrio. A gente vai ter um Grêmio mais aguerrido, mais bravo, aquele Grêmio com raça, que é a marca do
do Grêmio, ou a gente vai ter um Grêmio que vai priorizar um toque de bola, um futebol mais clássico? Aproveitando a pergunta, vai ser um Roger linha dura no vestiário ou vai ser mais um Roger paizão? Reforçando o que eu falei anteriormente, eu tenho no meu DNA as informações do período e das equipes que por mim passaram e que foram vitoriosas. E o que eu me recordo, né, desses momentos, dessas equipes vitoriosas, é que a gente jogava um bom futebol, sim, mas que a gente se entregava até o final, que a gente se doava muito e que tinha muita vontade de vencer, muita vontade de vencer. E, sem dúvida nenhuma, o que eu vou desejar da minha equipe é que ela jogue um bom futebol, sim, mas vai ter que ter a capacidade de poder ter a intensidade, como eu disse, que o torcedor deseja. A minha característica como treinador dentro do vestiário, por vezes eu tenho a fala mansa, consigo discernir bem os momentos, mas quando preciso, também é importante não alterar a voz simplesmente, mas ter uma voz de comando forte, para que as coisas andem sempre bem. Eu tenho que ter essa flexibilidade, porque eu lido com um grupo de jogadores com características e personalidades diferentes. E cada um deles, a gente tem uma forma de lidar. Eu lido com jovens, eu lido com jogadores mais renomados, mas a coerência que eu tenho que ter é ter justiça e coerência nas minhas decisões, para que eu tenha todo mundo de prontidão para me ajudar. A minha personalidade é do diálogo, mas, sobretudo, também sou incisivo, quando necessário. Roger, no seu primeiro treino, nessa sua volta aqui ao Grêmio, foi um trabalho físico, né? E você acompanhou de perto. Como é que está a ansiedade, a expectativa para, de fato, comandar o primeiro treino com bola nesse time do Grêmio na tua volta? Eu queria, o mais rápido possível, poder viver de dentro do gramado, mesmo que fosse no treinamento físico, já poder fazer algum tipo de leitura do que eu estava vendo e poder estar próximo dos atletas e para que eles sintam que eu estou presente e a partir desse momento nós estamos formando uma unidade. E é evidente que eu estou muito ansioso para que esse momento do dia de amanhã ocorra logo e eu consiga efetivamente ter o contato mais próximo e com o meu material de trabalho, que é a bola. Roger, você viu os últimos jogos do Grêmio? Sim. E você está certo que o problema do Grêmio é raça, é vontade ou falta algo mais, qualidade? Olha, vou começar respondendo por um outro lado. Como eu disse, o Campeonato Brasileiro é um campeonato equilibrado. Hoje nós temos um elenco jovem, de jovens com bastante qualidade e de jogadores com mais rodagem e com também qualidade. Então, nós estamos no mesmo patamar das outras equipes que postulam grandes conquistas dentro do Campeonato Brasileiro. É importante, sim, eu ter o discernimento de identificar onde é que se pode melhorar, onde nós devemos evoluir, mas parte muito da questão da confiança do jogador, da autoestima do meu jogador. Tudo isso, se eu conseguir agregar e conseguir elevar o nível desses atletas, tecnicamente, eu vou ter uma resposta muito melhor. Então, não passa pela qualidade. Passa por a gente conseguir fazer e identificar o modelo certo, a estratégia certa. E, como o presidente falou, e resgatar
a identidade e a sintonia com o nosso torcedor. Fazer com que essa energia que vem da arquibancada e que hoje cobra muito, possa ser o nosso combustível. Né, para que esses jogadores com qualidade tenham a tranquilidade de poder render bem, poder render o seu melhor e oferecer o seu melhor para o clube. É isso que eu penso. Desde atleta vitorioso, exitoso, a experiência que tu fosse buscar no interior, no Novo Hamburgo, no Juventude, e os conhecimentos também que fosse buscar aí, né, de ensinamentos. Agora, como juntar tudo isso e converter isso para a instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense ser vitorioso na Copa do Brasil e no Brasileirão, as competições mais imediatas? Trabalho, trabalho, trabalho. Eu não vejo outra definição melhor do que trabalhar muito para que os resultados aconteçam. Trabalhar de forma intensa, correta, mas trabalhar bastante. Essa é a palavra de ordem. Oi, Roger. Você é um técnico que busca afirmação na carreira, né? E o futebol é imediatista. Para um técnico rodado, isso já acontece, precisa de resultados, mas para quem está começando. Como é que você imagina isso, assumindo um clube do porte do Grêmio? Se vai ter um pouquinho mais de paciência, de repente, por você ser prata da casa, por você começar aqui, ou a cobrança é a mesma, tem que ganhar logo. E você falasse um pouquinho também da negociação. A gente sabe que você não foi a primeira opção do Grêmio, mas você sentiu convicção nesse chamado aí. Com relação ao fato de não ter sido a primeira opção, o que eu posso dizer para ti com relação a isso é que eu me enquadrei nos requisitos estabelecidos pela direção, né, que não foram poucos, né, presidente? Então, por isso só eu já fiquei muito feliz. E a tua segunda pergunta? Como você disse, a cobrança é em cima do profissional mais renomado e ela é em cima do profissional mais jovem. Né? O futebol, ele demanda essa urgência. Né? O torcedor ficou muito feliz com o meu retorno. Mas eu tenho certeza que a partir desse momento eu serei cobrado pelos resultados que eu consegui conquistar junto com o meu grupo de jogadores, com a minha direção. Isso faz parte do futebol. Né? Eu já estou há muito tempo nele. Eu saí do campo, mas eu não saí do futebol, não saí do vestiário. Toda essa vivência me dão essa segurança de saber que foi isso que nós todos aqui, vocês todos escolheram para fazer. A gente vive do futebol e sabemos disso. Né? Os resultados imediatos, né? As conquistas imediatas e que fazem o brilho do futebol, na verdade. O brilho do futebol ele se dá em função disso. Esse imediatismo, hoje você pode não estar bem, amanhã você pode conquistar alguma coisa importante e tudo muda de figura. Tenho crédito porque sou muito respeitado pelo torcedor, mas eu não tenho dúvida que eu serei cobrado igual aos outros profissionais que aqui estiveram. Né? E por isso muito eu desejo acertar, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho, de ter voltado para casa com um objetivo estabelecido, de poder treinar bem o Grêmio e recolocar nos caminhos das vitórias. Roger, aqui no fundo, você disse que o esquema tático da sua preferência, ou o esquema que você vai implementar, ele vai também ocorrer muito em função da característica dos jogadores que você tem. Mas o Grêmio já tem uma forma de atuar, tem uma base de atuar, pelo menos nesse começo de ano. Dentro disso que você já observou, você já tem em mente mudanças, são muitas mudanças, e o que a gente vai poder notar já no final de semana da interferência do teu trabalho no time? À medida que o time hoje tem um jeito de jogar, parte disso, ou muito disso, já é muito em função das características dos jogadores.
Agora, nuances e detalhes de comportamentos, né, que eu desejo desenvolver no time, a forma, mais do que o esquema tático, a forma e o modelo que eu desejo ver o time jogando, essa é a construção do dia a dia. Então, isso vai sendo implementado gradativamente. E no final de semana, obviamente, alguma coisa já dá para ver, porque 3 dias de treinamento no universo que é o nosso futebol brasileiro e na decorrência, por vezes, da ausência de tempo, um treinador é bastante tempo. Dá para fazer muita coisa. Então, sim, vai dar para ver alguma coisa do que eu entendo que seja importante na equipe do Grêmio. Roger, linkado nisso que o Chaba falou ali, tu disse que tu quer formar uma equipe muito competitiva, né? Qual deve ser a tua estratégia para isso? E, na tua opinião, o que o Grêmio mais precisa nesse momento? Eu formo equipes, eu formo times competitivos quando eu formo grupos extremamente interessados e voltados para o universo coletivo do time. Eu tenho um grupo com 30 jogadores, 35 jogadores. Bem da verdade, quando um treinador, eu proponho ideias, eu sou um vendedor de ideias para esses meus jogadores. Quando eu consigo que todo mundo desse universo consiga entender que o melhor é colocar sua individualidade, o seu potencial individual em prol do coletivo, e que eu consigo, nas minhas decisões, ser coerente do meu discurso com a minha prática, eu consigo fortalecer essa unidade coletiva, tanto dentro do campo quanto fora do campo. Formar grupos não é muito fácil, né, porque você precisa fomentar a competitividade, né, entre aqueles que disputam uma vaga e, ao mesmo tempo, fazer com que todos consigam olhar para um único lugar, né, que é o quê? É o coletivo, é a ação coletiva. Por vezes, a foto do primeiro jogo da temporada não é a foto do título. Aquele que foi o goleador o campeonato inteiro, às vezes não é ele que faz o gol da final. Mas é tão importante quanto quem fez todos os gols ou quem fez a maioria das defesas. Essa unidade coletiva é que dá essa competitividade, é que forma esse grupo de jogadores talentosos, intalentosos e competitivos. Roger, você se sente como a aposta no ídolo para sair de um momento que é turbulento? Eu sou um ídolo, não tem como tirar essa observação do meu histórico, porque eu joguei e fui vitorioso bastante tempo aqui, mas não me sinto a aposta do ídolo. Como eu disse, eu preenchi os pré-requisitos da escolha do novo treinador do clube, em que, entre os pré-requisitos, contou e teve um peso o fato de eu ser identificado com o clube e aqui dentro ter a maior parte da minha formação sido feita. Isso eu não tenho dúvida. Mas nada mais que isso. Roger, tu imaginava que cerca de 2 meses depois de estar ali na arena com o Novo Hamburgo, né, decidindo uma vaga na semifinal, hoje tu está aqui do outro lado da Castelo Branco, sendo anunciado como treinador do Grêmio? De lá para cá, isso passou pela tua cabeça? Sinceramente, 2 meses depois, não. Mas, se talvez retroceder um pouco e pegar minha entrevista de saída do clube há 2 anos atrás, eu disse lá, naquele período, que muito do que me movia a partir daquele momento era trabalhar, me capacitar para poder um dia voltar. E desde então, eu planejo esse retorno. Mas, sinceramente, eu confesso que não. 2 meses depois, eu tinha um prazo,
mas esse prazo vai ser guardado para mim. Olá, Roger. Boa noite aqui. O Grêmio está buscando um novo tranquilidade financeira desde que a diretoria assumiu. Novamente está querendo acertar suas contas e ter a sua casa, enfim, estar com a sua situação financeira. Isso, de uma certa forma, demanda a dificuldade de comprar novos atletas. Com esse grupo que tu tem, tu acha que tu consegue atingir os teus objetivos e essa é a tua ideia? Acho que mais do que a questão dos ajustes financeiros, o presidente falou também que há uma cultura a ser implantada, né, da utilização, né, desses jogadores jovens, assim como eu, que foram alçados ao profissional lá atrás, quando eu comecei. Então, o ajuste financeiro é uma parte só apenas do contexto, né, dessas escolhas. Eu tenho um grupo de jovens talentosos, né, que precisam da tranquilidade para poder desenvolver o seu melhor potencial. Mas a gente sabe também, como frisado anterior, que o futebol é imediatismo. Mas eu tenho outros jogadores mais experientes que podem ser, além de oferecer a qualidade técnica, ser o suporte emocional para esses jogadores, o guarda-chuva, como eu digo, né, para esses jogadores conseguirem mostrar todo o seu potencial. Então, eu acredito muito em fazer um campeonato brasileiro e disputar as outras competições que a gente tem até o final do ano, de acordo com a grandeza que o nosso clube sempre fez, né, de acordo com o tamanho e a importância que a gente tem no futebol brasileiro. Você imagina que devem começar, e até a questão de reforços, sejam mais uma linha nessa de resgate do time do Grêmio, de time mais aguerrido, um time mais focado na raça do que até propriamente na qualidade técnica? Não, eu não falei que nós teremos um time voltado, né, mais para a raça, mais para a entrega. O que eu disse é que nós temos dentro do DNA do clube, né, um traço muito importante disso. O jogador que se propõe hoje a trabalhar no clube, no Grêmio, tem que ter muita qualidade, né, porque no final de todo esse contexto, o que decide é a qualidade técnica, individual, coletiva, né, aliado, né, a intensidade, né, o desejo de vencer, a entrega constante e contínua, né, atrás da vitória, né, tem que se enquadrar sim, né, nesse contexto, né, de ser bom jogador, mas também ter algo mais a nos oferecer. Obrigado, Roger. Obrigado, presidente. Boa noite para todos.